Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje, dia 17 de novembro. E os destaques que preparamos para essa edição são: desde julho que não é registrada nenhuma morte por dengue aqui no estado. No bloco Entendendo a Política, vamos comparar a economia de um país muito menor que o nosso, que produz muito menos que nós e mesmo assim é muito mais economicamente rico do que o nosso. Os destaques da dupla Grenal, que não podemos esquecer, dos jogos de ontem, das seleções. E lembrando que já estão abertas as inscrições para a primeira escola em turno integral de ensino médio aqui de Bento Gonçalves. Saiba como acessar esse portal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paini, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. É isso aí, pessoal. A gente inicia o nosso jornal de hoje falando de política. Vamos falar de economia. Você sabe por que os produtos lá nos Estados Unidos custam mais barato do que aqui no Brasil? Sabe por quê? Bom, o fator predominante são os impostos e as leis. As leis que englobam esse quesito, sim, leis. E da maneira aí dele ser cobrado esses impostos. Estamos falando durante toda essa semana da agregação dos impostos que o governo quer implementar, para que ele tenha mais controle, um controle mais sólido sobre essa questão. E o governo aqui no Brasil tem esse imposto chamado de IVA, que é uma parte que é um imposto, né, que faz parte do arcabouço fiscal, que implementará aqui no Brasil um monte de impostos aí juntos. E o IVA, ele é um imposto de quase 20%, você sabia? Esse mesmo imposto relativo que tem lá nos Estados Unidos, ele se refere a 4,9%. E aqui é 20%. Uma diferença desproporcional. Este imposto agregado com essa escada de tributos vão deixando o produto quase o dobro do preço do mesmo produto produzido lá nos Estados Unidos. E somando aí aos salários de que o trabalhador ganha lá, deixa a qualidade de vida em um patamar, um dos melhores patamares do mundo. E por esse motivo que tem muita gente tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Lembra que na eleição passada o Donald Trump, ele prometeu aí para a população americana que ia botar um muro de contenção aí para o pessoal não passar do México para lá? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos e trabalhar lá. Eu falei agora também da escada de tributos, só que eu não expliquei como funciona essa escada de tributos. E ela funciona da seguinte maneira: o imposto é sobre o imposto. Não entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que produz biscoitos tipo a Isabela, a M. Dias Branco agora não é mais Isabela, ela, para que inicie a sua produção, ela tem que ter em suas mãos a matéria-prima, que é a farinha de trigo, né? Mas antes da farinha de trigo, já foram pagos vários impostos. Antes da farinha de trigo chegar até a empresa, foram pagos vários impostos. O produtor tem que plantar o trigo, ele vai pagar imposto. Na aquisição da semente, paga um imposto. Nos insumos, paga imposto. Para a semente, que a semente germine legal, tem que botar alguns produtos na terra, também paga imposto. Vai pagar imposto do óleo diesel, que tem que ter uma máquina para colher, né? E ela não funciona a ar, né? Ela funciona a óleo diesel. Então tem que pagar o óleo diesel e nesse óleo diesel
tá inserido o imposto. Tem que levar a farinha, então, para o silo, né? O trigo para o silo, para transformar em farinha. E isso tudo também tem imposto. Vai pagar o frete até a fábrica de biscoitos, também gera imposto. Chegando lá, o trigo tem que ser processado, vamos supor, cozido, né? E o gás também tem imposto. A água que vai lá também tem imposto. Os funcionários pagam impostos. As embalagens que vai as bolachas também. O plástico, o papelão também tem impostos. A empresa que faz esse plástico, esse papelão, também paga impostos. São imensos os fatores que têm que ser botados em prática para que o produto esteja na gôndola do seu supermercado, para você pegar ele e levar para a sua casa, para você consumir. Tudo isso gera impostos. E basicamente sobre esses fatores que os produtos em várias situações custam o dobro do que custa o mesmo produto lá nos Estados Unidos. E na métrica aí que o governo está expondo, com essas simplificações dos impostos, ou seja, esse arcabouço fiscal que o governo quer implementar, se ele for aprovado, presta atenção, eu já falei aqui, mas eu vou seguir falando. Nós teremos a maior carga tributária do planeta. Você entendeu por quê, né? Essa escadinha de impostos aí. Segura essa batata quente agora, governo. Vamos ver o que vai dar, né? Segunda, voltaremos com mais uma edição do bloco Entendendo a Política, Entendendo a Economia. É muito legal aí que você entenda essa parte do jornal aí para votar certinho ano que vem, né? Agora vamos para o bloco esportivo. Não foi o bloco esportivo, né? Vamos ver agora se ele vai. O bloco esportivo não quis entrar, vamos ver. Agora sim, né? A vinhetinha, às vezes ela dá aquela falha, né? Mas é bom. É bom, como é um programa ao vivo, às vezes não sai tudo como a gente quer, né? E agora então, falando de esportes, né? Pouca coisa com a dupla Grenal, pois não estão tendo confrontos. Ontem os confrontos foi entre seleções. Entre seleções para a preparação da Copa do Mundo. A seleção paraguaia, que o atleta gremista Vila Sante está defendendo lá, o Paraguai, né? Enfrentou o Chile. O jogo ficou em 0-0. Sem nada de muito interessante para se comentar. Mas o confronto de Buenos Aires entre a Argentina e o Uruguai quebrou um tabu. Lá dentro da Bombonera, a Bombonera estava lotada. A Argentina perdeu pela primeira vez na história para o Uruguai em casa. 2-0 para o Uruguai. Uma partida onde o craque gremista Soares atuou, mas não fez gol. E falando em tabu, o Brasil sofre a sua segunda derrota na mão de Fernando Diniz. Os colombianos, que nunca tinham vencido a seleção brasileira, fizeram o crime. 2-1 para os donos da casa. O craque brasileiro Vinícius Júnior saiu de campo ainda na primeira etapa, machucado. Na segunda etapa, a equipe colombiana virou o jogo, né? Tava 1-0 no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, 2 gols do Luiz, que passou aí por uma tragédia recente aí. O seu pai foi sequestrado e foi liberto aí alguns dias antes dessa partida, ainda bem, né? Então, para o artilheiro, esse jogo teve um gosto diferente do que para os seus companheiros. Vamos falar da dupla Grenal? Do lado gremista, hoje eles devem estar de pernas pro ar, né? Pois é folga grande. Eles voltam na terça para treinar, pois o confronto derradeiro é somente no domingo, dia 26. Hoje é dia 17, 26, 9 dias. E do lado colorado, as forças estão voltadas para o enfrentamento contra o Bragantino. Confronto que o Grêmio também está de olho, né? Pois a equipe de Bragança Paulista é adversária direta em relação ao topo da tabela. Hoje, também na edição do jornal, que nós falamos ontem, né?
Ontem nós falamos que o Inter perdeu aí alguns atletas, né? Tiveram algumas ausências, 6 ausências no treinamento colorado. Erramos de feio desse número, né? Foram 8 ausências. Atletas que esquecemos foi o Hugo Malho e o goleiro Sérgio Rocher, que estava na seleção, né? Que estava defendendo a seleção, então não estavam no treino, né? No treino. Hugo Malho, vou falar o nome das pessoas aí, dos atletas que não estavam no Internacional. Hugo Malho, Sérgio Rocher, Ener Valência, René Arangues, Johnny, Matheus Dias e Dalbert. Ontem o Inter treinou de portões fechados e o intuito de Eduardo Cudê é recuperar esses atletas, né? Tomara que consiga recuperar. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo aí tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Esse é o patrocinador do Bloco Esportivo Natal Fitness. Você que precisa de acessórios esportivos, não tem outra opção em Bento, hein? É Natal Fitness. Desde segunda-feira, dia 13, estão abertas inscrições para alunos que pretendem ingressar na primeira escola de ensino médio de turno integral de Bento Gonçalves. A novidade se detém à Escola Estadual Landel de Moura, localizada no bairro Planalto, bem próximo ao Senac. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.educação sem acento e sem cedilha, .rs.gov.br. As inscrições vão até o dia 1º de dezembro. A carga horária do estudante será 9 horas diárias, com algumas novas disciplinas incorporadas ao aluno. E a escola também disponibilizará 4 refeições diárias dentro da instituição. Vamos a um pequeno comercial aí, daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Boate Amazonas, o lugar do entretenimento adulto na Serra. Venha conhecer no bairro Maria Gorete. Bela diversão aí. Esperam vocês por lá. Tem que ser de maior, né, galera? Falei entretenimento adulto. Bom, agora voltamos ao jornal, vamos falar de uma doença que não nos deixa em paz, a dengue, pois ainda temos que ter maior cuidado com ela. Somente esse ano ela já fez 66 vítimas fatais aqui no Rio Grande do Sul. A última morte no estado aconteceu em Santa Maria, no dia 12 de julho. Graças a Deus, de lá para cá não tivemos mais mortes. Mas isso não dá para dizer aí que estamos livres em relação a essa enfermidade. Sempre lembrando aqui, se você tiver algum sintoma como febre persistente, manchas vermelhas na pele, sangramento nas gengivas ou no nariz, dor abdominal intensa, é muito importante que você procure um posto de saúde, o posto mais perto de sua residência. E lá eles vão encaminhar você para fazer alguns testes para saber direitinho qual é o mal que você tem.
pois esses sintomas também são bem parecidos com os de outras doenças, como a febre amarela, leptospirose. Leptospirose é uma enfermidade bem complicada, pessoal. Ela é originária da urina dos ratos em contato com as águas, principalmente agora, das enchentes, das cheias. E nessa época é bem comum ter bastante chuva, né? Então é bem complicado a leptospirose. Se a água estiver contaminada e você estiver em contato com a água, também pegará a doença, né? Que coisa. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, ó. A imagem do fundo do jornal de hoje se trata de um agente de trânsito. Aqui no município mesmo essa imagem foi colhida. Na edição de ontem até mencionamos sobre a Operação Balada Segura, que em pouco tempo os órgãos de segurança autuaram 22 pessoas por dirigirem embriagadas. Uma situação bem complicada. Então, no jornal de hoje reforçamos o aviso. Se você beber, não dirija, pessoal. A multa é bem salgada e você vai ficar sem a carteira. Sem contar que essa proibição se tem a você não fazer alguma besteira por aí, né? Já pensou, bebeu, perde os sentidos, bate, machuca alguém com mais gravidade? É complicado. A nossa vida, pessoal, é muito frágil. Qualquer besteira pode acarretar em sequelas para o resto da vida. Não só para aqueles que estão fora, mas também para aqueles que estão dentro do automóvel. Então, como minha avó já dizia, fate furbo, nini. Esse foi o Jornal de Umas Notícias de hoje, sexta-feira, dia 17. Aguardamos vocês na próxima edição do Jornal de Umas Notícias, na segunda-feira. Um grande abraço e até lá!